Olá pessoal, vamos agora para o nosso penúltimo módulo, hein? E aqui a gente vai avançar no macro processo, obviamente, de gerenciamento do risco. A gente já falou da identificação do risco, passando de forma até um pouco cansativa, mas necessária, tá? Em relação às técnicas para a gente poder melhor identificá-los, e aí uma vez identificados esses riscos, a gente vai avançar justamente para a sua análise. Depois vamos para a sua avaliação, depois para a parte final mesmo, que é o tratamento, que é o alvo do nosso último módulo. Beleza? Então aqui a gente vai falar de análise / avaliação do risco e é claro, depois que a gente identifica, temos que descrever o risco e a gente vai, obviamente, mencionar isso aqui também, baseado naquela nossa sintaxe que já mencionamos módulos para trás e que vamos trazer mais uma vez aqui também para começar a ser, vamos dizer assim, uma coisa automática, né, natural da nossa rotina administrativa, que a gente sabe muito bem, não é ainda usual, mas há uma tendência que assim o seja. Vamos lá? Então, veja, sempre quando a gente fala na análise de riscos, a gente vai, obviamente, ter que chegar a um escalonamento, vamos dizer assim, baseado em duas vertentes, né? Num plano cartesiano, que é o impacto e a probabilidade. E aí, lembram das famosas réguas? Aquelas mesmas mencionadas naquela técnica que até comentamos, que não é uma técnica independente propriamente de identificação de risco, e sim um subsídio para uma avaliação que era justamente os índices de riscos? Pois bem, essas são as réguas. E aí o que a gente fez? Colocamos, pelo menos aqui, basicamente 3, com perspectivas bem diferenciadas. Existem muito mais do que essas. Aqui a gente só quis meio que extremar. Primeiro vamos colocar uma régua altamente subjetiva, uma régua extremamente objetiva e uma régua que acaba, na nossa concepção, sendo mais adequada, que é uma régua que conjuga cada um desses elementos, tanto para a análise do impacto quanto da probabilidade. Aqui aparece aí na tela para vocês, é a do impacto, e aí, num primeiro momento, de uma avaliação qualitativa e altamente subjetiva. Eu não vou ler cada uma das descrições, mas só para vocês terem noção dessa subjetividade relacionada à régua, vamos pegar aqui então a classificação como baixa, tá? Ou seja, o impacto vai ser baixo quando? Quando houver a degradação de operações, atividades, projetos, programas, processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos. Para isso, a régua identifica como nível 2. E aí, interessante fazer esse comentário, independentemente dos descritivos das réguas, que são inúmeras, já vi muita coisa, mas que transitam entre subjetivas demais, objetivas demais, meio termos, etc. Há também uma variação em relação ao seu escalonamento. Há réguas que a gente chama de 5 a 5, que são as mais utilizadas, e aí projeta literalmente um diagrama de 25, como pontuação máxima, né, um risco extremado, réguas 3 a 3, já vimos também réguas de 1 a 100, então assim, realmente não há mais certa, mais menos errada, tem a que se mais utiliza e quase sempre a que você identifica como mais adequado para a sua realidade. Então, a gente vai pegar o padrão convencional, que é o escalonamento de 5 a 5, não é o de 3 a 3, nem de 10 a 10, ok? 1 a 100. Eu já pensei no resultado, né? Quando eu falei anteriormente. No escalonamento 10 a 10, então tem 3 a 3, 5 a 5 e 10 a 10 quase sempre. Vamos pegar o caminho do meio, que é, inclusive, coincidentemente, o mais utilizado. Então, nesse caso, o nível 2 seria com essa descrição. E perceba, degradação, o que quer dizer com degradação? Então, leva a necessidade de você até depurar informação do próprio texto e causando impactos pequenos nos objetivos. Como que você vai mensurar o que é pequeno ou não é pequeno? Enfim, impactos de reversão muito difícil, o que seria muito difícil? Realmente fica difícil de a gente fazer esse enquadramento qualitativo, motivo pelo qual na sequência aparece uma avaliação quantitativa.
Quando que a gente poderia considerar, então, que um impacto, por exemplo, seria baixo, justamente por causar uma consequência pequena nos objetivos? Tá aí. Um aumento de custo na ordem de 5 a 10%, no prazo também nessa mesma proporção, uma afetação e uma degradação pouca. Não chega a ser significativo, então entraria aí literalmente no nível 2. Não é insignificante, mas também não é significativo, então bingo, está no meio disso aí, é pouco, então seria esse o enquadramento. Mas mais uma vez, percebo que mesmo na avaliação quantitativa desse impacto, não há explicação do que viria a ser degradação. E aí, é claro, se eventualmente se utiliza esse tipo de metodologia, tem que ter aí pelo menos uma legendinha para falar, olha, entende-se como degradação para enquadramento do impacto como baixo, e aí fazer um descritivo. Então percebo que às vezes fica longe de você captar a informação. E aí a gente vem numa proposta de utilizar uma avaliação conjunta do impacto, onde você consegue, numa régua só, colocar aspectos literalmente quantitativos e qualitativos. E aí você transita entre impacto irrelevante até um alto impacto. E aí, só para vocês terem uma noção, só vou ler os extremos. Na situação de impacto irrelevante, é aquele, por exemplo, ok, isso é só um exemplo, não é tabulado nem fixado, mas de um impacto financeiro na ordem de 0,01 da receita anual estimada. E aí esse percentual, óbvio, pode variar de acordo com a sua realidade, que você achar realmente menos relevante. De continuidade em relação aos seus processos, podem paralisar momentaneamente processos ou projetos que não trazem impacto para as atividades ou prejuízos para a entidade, porque são quase sempre processos secundários. E quanto à imagem, a repercussão é altamente restrita, só foi à imprensa local, por exemplo, de forma completamente episódica e não continuada. Saiu naquele dia, depois nunca mais, e mesmo assim só na imprensa local, e mesmo assim ainda de forma esporádica, não sendo contaminado para todos os meios de comunicação. Um exemplo. Eu acho que com essas condições, obviamente você estaria muito mais confortável de mencionar que aquele impacto é irrelevante. A mesma coisa, nessa mesma tocada, a gente vai ao outro extremo, que é um impacto alto, vinculado nesse nosso exemplo a uma repercussão financeira de mais de 0,5% da receita anual estimada. Mais uma vez, isso aqui pode ser, na sua situação, 1%, 2%. Então, isso depende da realidade de cada um. Quanto à continuidade, aí sim, pode comprometer a continuidade da entidade como entidade, ou seja, há um comprometimento da sua própria existência institucional. Pode comprometer a continuidade de processos prioritários que a sua própria instituição toca. Então é óbvio que isso tem um peso extremamente alto. E em relação à imagem, perda de confiança nos relacionamentos todos, seja o relacionamento que a sua instituição tem com os seus próprios colaboradores, com as suas partes interessadas, com seus stakeholders, com tudo que está à sua volta. Perde-se, infelizmente, essa conexão. Não gera mais nenhuma confiabilidade, muito menos a confiança. Ok? Muito bem. Avançando agora para a probabilidade, a gente apresenta uma régua, mais ou menos, da mesma perspectiva do impacto, subjetiva. Descrição extremamente subjetiva, a gente vai ler uma delas agora, a classificação variando de muito baixa até muito alta e o nivelamento dos pesos, como a gente mencionou, a régua é de 5,5, então níveis de 1 a 5. Voltando para a classificação então muito baixa, para fazer o paralelismo com o impacto, a descrição vem evento causal e inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo. Ou seja, nunca vi, não conheço, só escuto falar. Ou seja, você sabe que já aconteceu, nunca presenciou, mas tem um registro histórico. É raro, por isso que você nunca viu, mas tem, obviamente, um histórico na instituição em relação àquela ocorrência. Olha, me contaram que na década XYZ assim aconteceu, assim se processou. Muito bem. Querendo ou não, já que há a existência de um histórico, você não pode colocar como uma probabilidade muito baixa.
Tem que ser pelo menos baixo, porque já aconteceu. E aí eu volto a frisar aquele nosso mantra do gerenciamento de risco, né? É impossível que o improvável nunca aconteça. Então, não podemos completamente ignorar, e isso é uma tendência de a gente fazer em virtude, mais uma vez, do viés do otimismo. Avançando, essa avaliação qualitativa da probabilidade também gera uma descrição para uma avaliação quantitativa dela. Ou seja, pegando a classificação baixa, o que seria o evento casual e inesperado? Temos que tentar valorar, e aqui é só uma perspectiva de como que a gente poderia fazer isso. Olha, o evento casual e inesperado é aquele que é raro, mas que já aconteceu. Então, as ocorrências têm que ser, obviamente, de 1 até, escalonamento é livre, né? Nesse nosso exemplo, até 5. Poderia ser até 3, depende do que você institucionalmente decidir estabelecer. Enfim, aqui é só uma tentativa de quantificar essa probabilidade. E a nossa proposta, mais uma vez, uma avaliação conjunta da probabilidade, onde você consegue colocar esses elementos numa régua só. Então, mais uma vez, lendo os extremos, quando que a probabilidade seria improvável? Histórico de ocorrência, simplesmente nunca aconteceu. Se nunca aconteceu, é improvável que aconteça, mas não é impossível que esse improvável não venha a acontecer. Motivo pelo qual não é pelo fato de nunca ter ocorrido que você não vai dar atenção. Controles que direcionam o risco, ou seja, os riscos endereçados pela gestão, com controles executados de forma sistêmica, já auditados. Existe já um fator de avaliação de risco elevado. Ou seja, já foi inclusive auditado e aprovado que a forma sistêmica como ele é colocado está gerando bons resultados. A mudança no ambiente, baixa exposição a variáveis externas, além de um cenário completamente estável, justamente pelos controles que se implementam. E a atratividade à fraude é completamente baixa, né? Porque os controles são tão sistêmicos, fortes e eficazes que a atratividade fica pequena. Então, realmente, a probabilidade daquele determinado risco acontecer é improvável. Mas, mais uma vez, o fato de dizer que um risco é improvável não afasta por completo a sua ocorrência. Não é impossível que o improvável não aconteça. Motivo pelo qual a gente tem que, pelo menos, identificá-lo e colocá-lo num cantinho. Temos que monitorá-lo, pelo menos. E isso se, obviamente, o custo desse monitoramento não for maior do que o próprio prejuízo que ele venha a gerar, né? A gente já discutiu isso várias vezes ao longo do nosso curso. Quanto ao outro extremo, a probabilidade quase certa é simplesmente porque o histórico de ocorrência é elevado. No nosso exemplo aqui, mais de 4 ocorrências nos últimos 4 anos, então realmente é um histórico meio ruim, né? Uma vez por ano, coisa triste. Os controles que eventualmente existem na instituição não existe, simplesmente não existe. Os que existem são completamente inoperantes, então realmente começa a fragilizar a situação. Mudanças no ambiente é uma alta exposição a questões externas, impactando no próprio modelo de negócios, a volatilidade de cenários, e é óbvio, isso tudo auxilia para um ambiente altamente atrativo para fraude. É óbvio que com esse descritivo não é possível que você não consiga compreender que a probabilidade da ocorrência disso venha a ser quase certa, ok? Então percebo que é uma outra proposta de régua, mais uma vez. Existem inúmeras réguas, não estamos aqui a defender a mais certa ou a menos errada, mas possibilidades, baseado no que a gente acha mais interessante e relevante para vocês. Por fim aqui, réguas extremamente objetivas, que foi muito bem tocada pela nossa querida Controladoria Geral da União, na tentativa de aproximar um pouquinho mais essa cultura de gerenciamento de risco para uma realidade usual, né? Então, quanto mais objetivo e sucinto nós formos, realmente isso facilita. E aí, qual é a proposta da CGU nesse sentido? Vejam só, quanto à probabilidade, vai ser muito baixa quando o evento for extraordinário. Quando ele for casual ou inesperado, ou seja, existe um histórico de ocorrência,
baixo, mas existe, vai ser baixo e assim sucessivamente. Ok? Histórico parcialmente conhecido, histórico amplamente conhecido e uma interferência no ritmo das suas próprias atividades. É um evento que se repete seguidamente, ou seja, com uma alta frequência. Para o impacto, muito baixo, simplesmente porque ele nem sequer afeta o objetivo, passa de longe. Ó. E aí, aquela coisa, né? A gente já mencionou que o risco é justamente aquilo que te afasta do cumprimento do objetivo. Se não te afeta o objetivo, não afeta o seu objetivo, é quase provável que não seja identificado como um risco. Mas esse caso é colocado como muito baixo, mas numa conotação do impacto em si. Muito bem. E aí ele vai escalonando de uma forma super racional e objetiva numa visão que tende realmente a facilitar a assimilação inicial desse conteúdo. Depois que a gente faz esses escalonamentos todos, independentemente da régua que você quiser utilizar, a gente vai necessariamente chegar aí, num diagrama. E aí é claro, se a sua régua utilizar um escalonamento de 5 a 5, vai ser esse visual. 3 a 3, vamos diminuir um pouco o range, né? Essa amplitude, porque vai ser menor. E, obviamente, se você utilizar 10 a 10, esse range vai ser maior, porque aí o escalonamento vai ser de pontuação de 1 a 100 e não de 1 a 25. Mas levando em consideração que todas as nossas réguas aqui estavam pautadas nesse escalonamento, o melhor diagrama é esse aí. Então percebam que a partir de uma quantificação de probabilidade de impacto, a multiplicação deles vai necessariamente dar esse enquadramento que mostra aí para vocês. 1 e 2 como baixo, de 3 até 6 como médio, de 8 até 12 como alto, de 15 até 25 como extremo. E mais uma vez, não é sinal de alarde o fato de estar exposto a um risco alto ou extremo. Mais uma vez, vamos lembrar lá do módulo onde estávamos comentando sobre a definição do risco. Literalmente, o risco, de acordo com minha definição preferida aí, de Aaron, cientista político americano, é justamente o que garante um desenvolvimento. Se você quer ser inovador, se você quer ser de vanguarda, a sua instituição, é óbvio que você tem que estar exposto a um risco pelo menos alto ou eventualmente extremo. Isso por si só não pode ser ou significar qualquer tipo de, desconfiança, alarde, preocupação. O que tem que ser feito é o devido acompanhamento. Beleza? Então, avançando nisso, essa identidade numérica é o tal índice de riscos. E isso acaba refletindo no risco inerente, que tem uma dupla conceituação. A gente colocou aqui apenas o que vem trazendo o referencial básico de governança do Tribunal de Contas da União e a instrução normativa da CGU e do Ministério do Planejamento, que é a 01, que a gente já leu reiteradamente ao longo do nosso curso, para dizer o seguinte: o risco inerente pode ser conceituado como aquele intrínseco a uma atividade que está sendo, obviamente, realizada. Se o risco inerente estiver em um nível não aceitável para a organização, os controles internos devem ser implementados pelos gestores para, obviamente, mitigar esses riscos, transferi-los ou, eventualmente, inclusive, eliminá-los. Risco inerente para a instrução normativa da CGU e do Ministério do Planejamento é o risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou do seu impacto. Ou seja, o risco inerente está vinculado àquela determinada atividade e é como se fosse um resultado bruto, porque a gente não avaliou ainda os eventuais controles que existem e que podem se mitigar ou abrandar os efeitos aí oriundos desse risco. Quando a gente faz esse exercício, o resultado dele é o que vem a ser colocado aí como risco residual. O risco a que uma organização está exposta após implementação de ações gerenciais para o tratamento do risco. Isso também está previsto lá na instrução normativa e é o que a gente vai fazer de exercício daqui a pouco. Então, diante dessas informações até agora, eu acho que vocês conseguem nos responder essa provocação por meio da pergunta que aparece aí na tela para vocês agora. E o diagrama que a gente acabou de calcular, ou de mostrar o cálculo, que a gente não calculou especificamente ainda, leva em consideração um risco inerente ou residual?
Até agora, apenas o inerente, porque a gente ainda não aplicou os fatores, vamos dizer assim, de avaliação do controle. Ou seja, não levamos em consideração o que já eventualmente pode já existir para aquele determinado risco de forma a diminuir o seu índice. E aí, obviamente, isso pode ser altamente significativo ao ponto de mudar, inclusive, a forma de tratamento dele. Ok? Então, é por isso que se menciona, inclusive, que a avaliação do risco, a análise final só se dá após a avaliação, porque a avaliação é justamente esse exercício de levar em consideração o risco inerente, subtrair, eventualmente, os controles já existentes, para aí sim trabalhar com o risco residual. E aí vamos então apresentar o fator de avaliação do controle para a gente poder chegar na equação final de um risco residual. Aparece aí na tela para vocês justamente uma breve definição desse fator de avaliação do controle. Uma forma de avaliar o efeito dos controles na mitigação de riscos, determinando um nível de confiança, o famoso NC, mediante análise dos atributos do desenho e da implementação desses controles, utilizando uma escala como sugerida a partir desse próximo slide. Então aqui é baseado no material de gerenciamento de risco, avaliação de maturidade do Tribunal de Contas da União, publicado nesse exercício de 2018, com pequenas adaptações. Então vejam, nós temos como fator de avaliação do controle níveis, e esses níveis são os níveis de confiança. Até ficou só nível ali, mas o ideal, eu já vou fazer essa retificação nas próximas ocorrências, é um nível de confiança. Inexistente, fraco, mediano, satisfatório ou um nível de confiança forte. O que traz como descrição cada um desses níveis e o fator de avaliação do controle, que nada mais é do que um indexador. É esse indexador que nós vamos colocar casadinho com o risco inerente, que foi o que a gente identificou inicialmente no exercício de escalas, né, jogadas, projetadas num diagrama de riscos. Então vejam, o risco inexistente é quando, obviamente, os controles não existem, ou são mal desenhados ou mal implementados e não funcionam. Muito bem. E aí o fator de avaliação, obviamente, que é 1, isso significa dizer que o residual é exatamente igual ao inerente. Quando o fator de avaliação é fraco, é justamente porque os controles têm abordagens muito pontuais, ou seja, ad hocs, tendem a ser aplicados casuisticamente, que é ruim. A responsabilidade é individual, havendo um elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas, então uma pessoalização muito forte. Então o fator de avaliação do controle é 0,8. E é esse 0,8 que a gente vai projetar baseado num risco inerente para gerar um risco residual. E assim sucessivamente, ok? Então depois, com o tempo, parem, congelem o slide, vão lendo cada uma dessas descrições. A etimologia da palavra já ajuda bastante, o nível de confiança mediano, um satisfatório e o forte. E aí chegaríamos literalmente a uma equação, mas antes de chegarmos a essa equação, é um resumo super interessante que aparece na tela para vocês, que a análise só é completa, como a gente já tinha mencionado antes, quando as ações que a gestão adota para respondê-las também são avaliadas. Ou seja, mais uma vez, apesar de ser análise e avaliação coisas distintas, o macro processo de análise, que envolve a análise em si, estrito sensu, e a avaliação, só vai acabar realmente quando a gente conseguir levar em consideração esses fatores de avaliação do controle, porque são justamente uma imersão no que já eventualmente existe na sua instituição, que acaba ou mitigando ou quem sabe, né, eliminando aquele determinado risco, beleza? Muito bem. Então, de uma forma equacional, vamos dizer assim, o risco residual seria assim colocado nessa formuleta. O RR, risco residual, é igual ao risco inerente multiplicado pelo FC, o fator de avaliação do controle, que são aqueles indexadores que a gente mencionou. Então, se eventualmente um risco
foi classificado como 20, inerente, e o seu fator de controle está baseado no nível de confiança moderado naquele nosso, aquela nossa visualização gráfica, representaria um indexador de 0,6. Então 20 vezes 0,6 daria o resultado final do risco residual. E é com base nesse resultado final que aí sim a gente vai dar o devido tratamento. E para dar o devido tratamento, a gente vai ter que pegar esse risco residual e compará-lo aonde ele está localizado no diagrama e aonde ele está localizado quando comparado literalmente com o seu apetite. Se está dentro do seu apetite, o tratamento pode ser muito bem e se ele estiver acima do seu apetite, ou seja, do que você está disposto a assimilar como risco, o tratamento será outro. Mas é fundamental que o tratamento em si do risco, a resposta a ele, venha sempre depois desse exercício de avaliação com o risco residual. Porque, eventualmente, nesse nosso pequeno exemplo, onde o risco inerente é 20, aplica-se um fator de avaliação de risco e gera um risco residual de 12, aonde o seu apetite é 15, se você só considerar o seu risco inerente, o tratamento seria outro. Ele está acima do seu limite de tolerância. Mas quando você aplica o fator de avaliação de controle, porque já existem controles que acabam, querendo ou não, auxiliando na mitigação dele, cai para 12. E 12 está dentro do seu apetite. Então, vamos lá, respira mais, porque o tratamento é outro. Conseguem compreender? Espero que sim. Então, avançando, na tela aparece aí a questão do apetite, né? Há riscos que a gente já comentou em outras oportunidades, nada mais é do que a quantidade e o tipo do risco que uma organização está preparada a manter ou a assumir, ou conforme a definição da Instrução Normativa 01 de 2016 da CGU e do Ministério do Planejamento, é o nível de risco que uma organização está disposta a aceitar. Muito bem, então queria propor para vocês a gente colocar um pouquinho a mão na massa e fazer um pequeno exercício. Vamos lá? Então vejam, apenas para revisar, quando a gente fala em gerenciamento de risco, vocês já sabem, o macroprocesso é esse aí, uma sequência lógica que a gente vem apelidando de INAVATRA ou I2AT, perdão, INAVATRA ou o I2AT. Identificar, analisar, avaliar e tratar. Ok até aqui? Muito bem, então vamos lá. Com base nas técnicas que a gente já viu anteriormente, eu tomei a liberdade de escolher uma que é fortemente aplicável à identificação de riscos e de baixa capacidade técnica e de recursos, que é a lista de verificação. E aí percebo que a lista de verificação tem uma característica extremamente relevante. Tem que partir de uma experiência anterior. Seja por causa de um mapeamento de risco anterior, seja em virtude de falhas passadas. E aí, como o nosso background você já conhece, de décadas trabalhando em relação a aquisições, o que a gente fez? Escolhemos a lista de verificação justamente em virtude dessa experiência anterior de falhas já identificadas nesse procedimento. Isso permitiu a gente construir a seguinte lista de riscos, baseado nessa técnica, mais uma vez, chamada lista de verificação. Riscos do processo, e aí subdivididos em tempo de tramitação, fase de pesquisa de preço, riscos quanto ao objeto, e aí percebam que o processo, o objeto são fontes, né? E aí, dessas fontes existem causas, a definição da solução técnica, padrão de qualidade, com especificação, marcas e amostras, seleção da proposta mais vantajosa e com competitividade, delimitação de quantidade, riscos relacionados à seleção do fornecedor, e aí desdobramentos quanto à limitação de mercado, critério de qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, riscos nas contratações diretas, com causas relacionadas à coleta de propostas, identificação do notório conhecimento, riscos relacionados à execução do contrato, e aí causas como
entrega e execução, recebimento provisório, variação de preços de mercado, prorrogação de prazo, alterações contratuais. Então vejam, para o nosso caso simulado, a gente vai escolher como fonte o objeto baseado na perspectiva econômica que a gente colocou lá do módulo 2, ok? Então vamos fazer e praticar um pouquinho. Não precisam, ao final desse exercício, desligarem, resetarem seus computadores, porque vocês vão perceber que é um exemplo que não vai ser especificamente relacionado ao gerenciamento de contrato, mas haverá aí justamente o material complementar deste módulo com pelo menos aí 2 simulações relacionadas propriamente ao gerenciamento de contratos, ok? Não se preocupe, aqui é só para ter uma ordem, uma correlação lógica com o módulo 2, onde a gente expôs esse sentimento aí de perspectiva econômica da análise de um contrato administrativo, beleza? Então vejam, para o nosso caso simulado, como aparece na tela, a gente vai eleger o risco quanto ao objeto, essa é a fonte, relacionado à definição da solução técnica. Então aí está a nossa causa. Especificamente, inobservância da racionalidade do mercado, vocês perceberam que eu estou no atual estágio de crítica muito forte em relação a isso, ineficiência da transação econômica entre Estado, a entidade contratante e empresa licitante, que gera a não contratação ou a má contratação, já falamos reiteradamente disso também, e a falta de competitividade. Quando a gente pega todos esses elementos e jogamos naquela sintaxe, lembra? Devido a uma causa oriunda de uma fonte, poderá acontecer uma incerteza, que é o risco, o que levaria à descrição de um determinado efeito, consequência, impactando numa dimensão X, que é justamente o objetivo que aquele risco acaba afastando. Mais uma vez, se falou em risco, falou em objetivos. Não há como desassociá-los. Se você não tem definido os seus objetivos, quiçá no mínimo os estratégicos, já que são os mais relevantes, esqueça. Nem precisa gastar saliva ou saúde mental na tentativa de criar um gerenciamento de risco, porque você não vai sair do lugar. Mais uma vez, é um pressuposto essencial para a gente fazer esse exercício de gerenciamento de riscos. Então vejam, jogando a todos esses elementos nessa sintaxe, colocaríamos assim: devido à inobservância da racionalidade do mercado, poderá acontecer o quê? A ineficiência da transação econômica entre Estado e empresa licitante, ou seja, uma má contratação ou a não contratação, o que levaria à falta de atratividade, principalmente do mercado, ou seja, uma atratividade voluntária. Isso é um efeito mais do que sintomático, impactando em um objetivo, que é, nesse nosso caso, por exemplo, acessar novos mercados. Você não consegue acessar novos mercados justamente porque simplesmente você não consegue contratar. E aí realmente você não vai atingir esse determinado objetivo. Então, passando de uma simples descrição, onde eu quero chegar. Você foi apresentada aí mais de 20 técnicas, você vai utilizar uma delas, a gente acabou de utilizar a lista de verificação, cria uma lista de riscos, escolhe ele e descreve. Como que você vai descrever? Utilizando essa sintaxe. Em virtude da causa oriunda de uma fonte, vai gerar uma incerteza, que é o próprio risco, que vai gerar um efeito, uma consequência, e irá impactar no cumprimento de um determinado objetivo. Muito bem, isso é a descrição básica. Uma vez descrito, a gente vai matriciar isso e criar literalmente a famosa matriz de riscos, que ao final vai sair um diagrama, que é nada mais nada menos do que um índice de risco para aquele determinado risco. E aí vai ter uma pontuação, que vai, na nossa concepção, variar de 1 a 25. Depois desse passo, a gente vai avançar literalmente para um tratamento. E aí esse tratamento vai depender literalmente do resultado desse índice de risco, em especial quando comparado com o seu apetite, porque o apetite vai ser o grande divisor de águas em relação ao melhor tratamento a ser dado. Mas uma vez identificado qual vai ser o tratamento a ser dado, mãos à obra. Vamos ter que colocar aí e formular o que a gente vem a propor, um procedimento padrão para aquele risco.
E nesse procedimento padrão simplesmente vai ter o quê? Um plano de ação e um plano de contingência. O plano de ação, literalmente vinculado ao que deve ser realizado para evitar com que ele aconteça, mas se infelizmente ele acontecer, o que temos que fazer para ter uma regeneração mais rápida? E aí é o famoso plano de contingência e a gente vai demonstrar para vocês visualmente, inclusive, como que isso acontece. Beleza? Vamos lá? Então, matriciando essa descrição, a gente colocaria do jeito que aparece para vocês aí, ó, nessa tabelinha. A área a gente intitulou que é a inteligência comercial. O objetivo é justamente o que o risco não deixa a gente cumprir, o acesso a novos mercados. A categoria é de objetivo estratégico, ok? É estratégico a gente acessar aquele determinado mercado e a gente não está conseguindo porque a gente simplesmente não consegue contratar. O risco é essa ineficiência da transação econômica, ou seja, a má contratação ou a não contratação. Isso depende de fatores de riscos internos, inobservância da racionalidade daquele determinado setor. A gente já criticou isso pelo subterfúgio de cláusulas exorbitantes em virtude de uma pseudo-prerrogativa, coloca-se goela abaixo dos players do mercado a sua condição e simplesmente o mercado diz não. Desse jeito, nós não fazemos. Eventualmente pode acontecer. Então isso é um fator de risco interno. Um fator de risco externo, a grande quantidade de edição, por exemplo, de atos regulamentadores que acaba dificultando a gente absorver literalmente essas condições todas para dentro, né? E isso acaba sendo um entrave significativo para a gente conseguir acessar aí o novo mercado, que é o objetivo dessa nossa simulação. Quando a gente colocado na régua, e aí a gente colocou e exemplificou aqui na régua da probabilidade o número 4, e aí só para vocês lembrarem, em relação à probabilidade, baseado no na nossa escala, vamos dizer assim, sugestiva, mais uma vez, é apenas uma sugestão, não há régua certa, não há régua errada, há a mais adequada para a sua realidade. Nessa régua, para ser classificado como 4, seria uma situação provável, ok? E aí a gente vai ver que a gente também classificou o impacto também quanto à sua dimensão e que foi alto. Muito bem. Então, fazendo esse enquadramento, percebam que a gente colocou o número 4 para a probabilidade e um número final 5 para o impacto, levando em consideração aqueles desdobramentos de impacto financeiro, de imagem e de continuidade das suas atividades. E aí, professor, mas para um é alto, para o outro não é tão alto assim. Por que ficou o impacto final alto? Porque a gente vai pelo mais conservador, né? Não vamos fazer... Alguns fazem até uma média ponderada ou eventualmente uma média aritmética em relação a isso, mas a visão do controle acaba sugerindo a gente ir sempre pelo mais conservador. E aí seria o maior número que foi identificado nessas 3 perspectivas. Daria um grau final de risco, uma multiplicação entre probabilidade e impacto de 20. Esse é um índice de risco inicial vinculado a um risco inerente. Muito bem. A resposta ao risco inicialmente pode ser mitigá-lo, e a gente vai ver que essa resposta pode mudar eventualmente quando a gente fizer a aplicação do indexador, do fator de avaliação do risco. Nominar controles, tipos de controles existentes, já existe aí acompanhamento de relatório regulatório, por exemplo, e isso implicará, obviamente, no nivelamento de uma avaliação, de um indexador de risco. E quando a gente aplica o indexador, o fato de ter esse acompanhamento de relatório regulatório implica aí num controle de confiança mediano, né? É pouco, mas serve para alguma coisa. Já que é mediano, nosso multiplicador é 0,6, multiplicando pelos 20, esse índice de risco acaba caindo significativamente, né? Vai para 12. E aí o tratamento, vocês vão perceber, é completamente diferente. Qual seria o plano de ação
que a gente poderia emplacar para evitar com que esse risco acontecesse de ineficiência econômica da transação entre Estado e setor privado, né, e licitante. Promover o diálogo público com aquele setor, entender a potencialidade e a limitação do próprio mercado. Tem que conversar, gente. Se não conversar, realmente fica difícil. E a gente deu um exemplo maravilhoso da Lei 13.303, lá para o seu artigo 42, quando menciona que os editais de licitação das estatais, quando focado, por exemplo, em modalidade de execução semi-integrada, irão identificar quais são os campos específicos do objeto que poderão ser alvo de flexibilização, comentários por parte do próprio setor. Isso é uma maneira de chamar para perto de si o mercado. Então, caminhou muito bem essa legislação na nossa concepção. Os responsáveis, colocamos aqui quais são, nessa matriz de uma maneira bem incipiente, porque nós somos defensores maior da matriz RACE, e vocês vão perceber mais à frente como que a gente faz esse enquadramento. Uma data para que isso venha a acontecer, esse plano de ação. Os próximos passos que são necessários, já que você quer promover um diálogo público, a gente vai ter que elaborar o edital de convocação desse diálogo público, por exemplo, a elaboração de um relatório técnico com base nos quesitos técnicos que foram colocados na sessão pública que irá ocorrer, quais são as ações, quais são as atuações do gerenciador de risco, pelo menos acompanhar a implementação do plano de ação, os KPIs e KRIs, né, quais são os principais pontos de performance e de riscos relacionados a esse risco colocado aqui no nosso exemplo. E aí a gente pode colocar, a título de curiosidade, como um indicador principal de performance, convocar, no mínimo, por exemplo, 30% dos players do mercado, para você ter, sabe, uma materialidade de densidade mediana, pelo menos, né? Ou, eventualmente, atrasar o cronograma no máximo em 25%, porque você vai querer acessar um novo mercado, mas você vai ter que dialogar com ele antes, isso vai ter que ser alvo de um edital de convocação, elaboração de quesitos, relatório em cima desses requisitos, para daí melhor, vamos dizer assim, construir um determinado objeto. Isso leva tempo e, eventualmente, pode afetar o seu cronograma. E aí, aqui, um indicador de performance interessante seria, olha, eu acho bacana fazer isso tudo, desde que, obviamente, o cronograma não seja afetado em 25% no seu prazo. Então, qual o risco final a ser atribuído no nosso exemplo? Está aí o nosso cálculo, né? O residual seria o inerente, que era 20, multiplicado por um fator de confiança, ou pelo fator de avaliação do controle, baseado no nível de confiança, que a gente intitulou aqui como mediano, porque já existe um relatório regulatório que é incipiente, mas, querendo ou não, trata alguns aspectos do risco que a gente identificou. Isso implicaria um risco residual de 12. E o tratamento a ser dado vai ser baseado sempre no risco residual. Em relação a essa questão de tratamento, é o alvo do nosso último e derradeiro módulo, que é o próximo. Quanto à matriz RACE, que a gente já mencionou, por que nós somos fãs? Simplesmente porque ela, de forma muito objetiva, identifica quem será o responsável, que é o cara que executa a atividade, a autoridade que aprova uma determinada tarefa ou um determinado procedimento, e que pode, eventualmente, inclusive, delegar a função, mas que obviamente mantém essa responsabilidade em relação a eleger o seu delegado, o consultado, que vai agregar valor porque ele vai emitir eventualmente uma opinião técnica, e o informado, que deve ser sempre noticiado desses resultados quando as ações são tomadas, mas não precisa se envolver diretamente nessa decisão. E quase sempre a autoridade é informada, mas não necessariamente o informado é sempre uma autoridade. E aí, quando a gente fala em risco e controle nas aquisições, no RCA, a gente consegue muito bem identificar e distribuir essa matriz RACE, que, em resumo, aparece aí para vocês numa forma gráfica mais amigável, mas que acaba expondo o que a gente já explicou no slide anterior. E aí, só para vocês terem noção, a gente simulou aí no próximo slide, perdão, justamente como que se apresenta aí uma matriz RACE.
E aí, utilizando já do nosso exemplo, está aí, ó. Há uma área que é inteligência comercial, compras, diretoria técnica, gerenciamento de risco e compliance. Podem ter mais do que isso. A gente aqui só colocou essas para fins do nosso exercício. E aí, quais são as ações que devem ser realizadas nesse macro processo para a gente identificar quem é responsável do quê? Estabelecer um contexto específico, por exemplo, compras é responsável, a inteligência comercial também, o gerenciamento de risco também. Quem vai identificar o risco? É a área demandante. No nosso exemplo dado nessa nossa simulação, a inteligência comercial. Compras vai ter que ser informada, a diretoria eventualmente consultada, pode emitir algumas opiniões técnicas, a mesma coisa com o gerenciamento de risco, e assim sucessivamente. A análise do risco, a avaliação do risco, o tratamento do risco, a elaboração do plano de tratamento do risco, né? Ou seja, o plano de ação e plano de contingência, monitoramento e análise, a comunicação e a capacitação dos envolvidos. Visualmente, fica ou não fica mais fácil de a gente identificar as atribuições de cada um? Eu acho que realmente é de uma objetividade relevante que visualmente, para os olhos até agradável, muito melhor do que você passar aquela leitura corrida de fulano responsável, fulano deve emitir parecer, fulano deve fazer... Rapaz, ou ele vai ser consultado, ou ele vai ser informado, ou ele vai autorizar alguma coisa, ou ele vai ser realmente o responsável na prática daquele determinado ato. Então, como que a gente faz para priorizar os inúmeros riscos que a gente consegue identificar? E aí, por exemplo, na área de compras ou no gerenciamento de contratos, filtrando diretamente os vinculados ao quê? Aos objetivos estratégicos. A gente tinha mencionado que é muito natural e, eventualmente, quando a gente vai fazer mentoring ou consultoria, vem a nós a seguinte fala: olha, professor, acho que realmente foi super bacana, inicialmente a capacitação que a gente recebeu de vocês e tal, porque a gente colocou a mão na massa e identificamos 2.745 riscos. Poxa, parabéns. Mas vai trabalhar os 2.745 riscos? No primeiro momento você já sabe que alguns não vão valer a pena o esforço. Lembra? Muito bem, já tem um olhar de perspectiva econômica. Mas aí vamos supor que daí caia, sei lá, só para facilitar o cálculo, 50%. Ainda sobra mais de 1.000. E aí, como é que você vai priorizar isso? Uma dica é essa: vamos vincular o que é mais substancial para a instituição, que está estratificado, está exteriorizado no objetivo estratégico. Muito bem, e aí a gente pode eventualmente também aplicar uma curva ABC, de modo a destacar, por exemplo, a relevância e a expressividade econômico-financeira daquela determinada aquisição, daquele determinado contrato. Então é outra maneira de você visualizar graficamente e aí saber o que devemos priorizar ou não. Nessa perspectiva, acho que a forma mais didática de curva ABC aplicada a contratos está nessa portaria 1045 do ano passado, de aplicação altamente restrito, porque é apenas para os órgãos da Casa Civil da Presidência da República, mas que realmente vem numa perspectiva super interessante. Ou seja, nessa legenda lá, que aparece no cantinho inferior esquerdo, ABC, a primeira legenda do grupo A são simplesmente os 20% dos contratos que representam 80% literalmente do valor contratado. Ou seja, de todo o montante financeiro, 80% se concentra em apenas 20% dos contratos. Então, uma maneira muito objetiva de priorizar seria simplesmente o quê? Vamos atacar apenas a parte A desta curva, até porque a representatividade financeira e econômica é gigante. Só 20% representam 80%. Depois que você fizer isso, quem sabe você não vai evoluindo no restante, mas é uma maneira extremamente objetiva de a gente priorizar. Então, uma vez a gente fazendo esse exercício de matriz e de identificação do índice de risco, a gente tem que colocar no mapa, né? Porque só colocar aquele diagrama em si não ajuda muito. E aí uma maneira de você consolidar informações relevantes de todo o exercício pretérito está aí, na tela para vocês. Um mapa de riscos, onde você vai identificar a fase de análise,
Nesse nosso caso era planejamento, né, de contratação, porque estava relacionado ao objeto, ou a gestão do contrato. Não se preocupem, vamos dar mais, pelo menos 2 exemplos com material complementar deste módulo para vocês terem uma noção específica ao gerenciamento de contrato. O risco, nesse nosso caso simulado, ineficiência da transação econômica entre Estado e licitante. A fonte está vinculada ao objeto, a causa é a inobservância da racionalidade daquele determinado mercado, o efeito é a falta de atratividade voluntária, o impacto é simplesmente não acessar os novos mercados, a probabilidade era nível 4, lembram? Provável, o impacto nível 5, alto, o fator de avaliação do controle foi mediano, porque a gente tinha um controle que era a elaboração de relatórios de aspectos regulatórios, o risco residual na multiplicação da 12, justamente porque na multiplicação 4 vezes 5, 20 vezes o indexador 0,6 representa um risco residual de 12, e aí está a memória do lado, a memória de cálculo em relação a isso. O apetite ao risco, vamos colocar exemplificadamente aqui como 20, ou seja, está dentro do seu radar, do que é tolerável, mas o fato de ser tolerável você pode aceitar ou você pode, por exemplo, mitigar. E nessa nossa situação aqui, só a título de exemplo, a gente escolheu mitigar. No próximo módulo a gente vai ver especificamente o que se quer dizer com mitigar, com aceitar, com transferir ou compartilhar, ou com evitar. Mas, como mencionava antes para vocês, depois do mapa, nós temos que gerar um procedimento padrão para aquele risco. E aí, trazer um plano de ação e um plano de contingência baseado numa leitura também de matriz Hasse. Como que a gente consegue fazer isso? A nossa proposta é essa que aparece aí na tela para vocês. Vejam, a identificação do plano de ação, que é uma ação preventiva, então você já sabe que é um plano de ação. E aí, qual seria essa ação? No nosso caso aqui, elaboração de relatório regulatório, que é inclusive o controle que já existe na nossa simulação e que permitiu a gente aplicar um indexador aí moderado para o fator de avaliação do controle. E aí na matriz Hasse, olha que bacana, quem estaria envolvido nessa ação preventiva que é a elaboração de relatório regulatório? Inteligência comercial, relação governamental, diretoria técnica, gerenciamento de risco, compliance, a título de exemplo, tá? Aqui vocês podem colocar quantas forem necessários para o desenvolvimento dessa atividade. E quais são as atividades em si, né? Essa ação gera atividades. Quais são as atividades? Desenvolvimento de conteúdo técnico, acompanhamento das atualizações normativas no Legislativo e no Executivo, aprovação do conteúdo técnico a constar no relatório e a comparação da evolução regulatória. E aí percebam, quem vai fazer o quê? Muito simples. A primeira atividade, que é o desenvolvimento de conteúdo técnico, o responsável é quem? A área demandante, que no nosso caso aí é a tal da inteligência comercial. As relações governamentais podem ser informadas, a diretoria técnica com certeza vai ser consultada para emitir alguma opinião diante do conteúdo que lhe é apresentado, o gerenciamento de risco vai ser informado e o compliance também. E aí, sucessivamente para essas etapas. Por que está em amarelo? Porque uma vez definida qual é a ação, nesse caso, elaboração de relatório regulatório, há de se descrever as atividades para dar cumprimento a essa ação, a essa descrição, pelas pessoas ou pelas áreas colocadas na coluna aí do lado, né? Nessa parte vertical que a gente colocou esses players, podem ser outros. Isso depende, obviamente, de cada caso concreto, de cada ação colocada. Então está em amarelo só para vocês saberem que isso é altamente mutável. Um segundo plano de ação é promover o diálogo público com o setor. Lembra? Estava lá na matriz. E aí, mais uma vez, colocamos os agentes envolvidos, as atividades envolvidas em relação a essa ação. Então, se a ação é promover o diálogo público, uma atividade é elaborar o edital de convocação,
estabelecer a pronta resposta aos questionamentos, né, responder os questionamentos, a realizar a sessão pública, elaborar um relatório técnico com base nos quesitos técnicos identificados na sessão pública desse diálogo público, e aí percebo que a gente pode fazer as atribuições de quem é responsável, de quem vai ser informado, de quem vai ser consultado. E esse mesmo procedimento padrão a gente faz também para os planos de contingência. Nesse caso, a ação do plano de contingência está aí. Reconfiguração do objeto, você vai ter que reescrevê-lo. E aí, mais uma vez, qual é a atividade ou quais são as atividades vinculadas a essa ação chamada reconfiguração do objeto? Desenvolver nova descrição técnica, publicar novamente o edital, comparar quantitativamente os questionamentos no cenário antigo, no cenário novo, entre outras atividades. E aí é a especificidade do caso que vai auxiliar vocês. Mas percebam que visualmente é isso que vocês precisam fazer. E agregar isso, literalmente, sejam os seus contratos, sejam os seus editais. Procedimentos padrão por risco, vindo com planos de ação e planos de contingência, mas antes disso há a necessidade de exteriorizar um documento simples, quase sempre de uma página, no máximo 2, dependendo do tamanho da descrição do risco, que é o mapa de risco, ok? Então vejam que toda a técnica de identificar, de analisar, de avaliar, de colocar na matriz, de gerar um índice, tem por resultado final a materialização de uma matriz, ou de uma matriz não, perdão, de um mapa de riscos e de um plano de ação e de um plano de contingência que vão estar materializados no que a gente vem intitular aí para vocês de procedimento padrão para cada um dos riscos. Isso é de uma facilidade de consulta maravilhosa e, infelizmente, pode ser um pouco desgastante, mas é necessário até entrar na nossa rotina ordinária. Então espero que realmente vocês tenham absorvido esse conteúdo e estamos à disposição, literalmente, para as eventuais dúvidas em relação à utilização disso, mas a gente acredita veementemente que utilizando desses instrumentos, realmente o gerenciamento tanto das suas aquisições quanto dos seus contratos em específico, vão literalmente, assim, não tenha dúvida que esse gerenciamento irá melhorar significativamente. Te espero no próximo módulo, o último, relacionado a como iremos dar o tratamento a esse risco. Até lá!